Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veni, Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amores in eis in accende, emite Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terrae. Oremus. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione doquisti, a nobis in eo Spiritus sapere Dei semper consolatione gaudere per Christum Dominum nostrum. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio X, rogai por nós. Santa Filomena, rogai por nós. São Pio V, rogai por nós. Todos os anjos e santos do Senhor, rogai por nós. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa noite, meus caros, salve Maria. Hoje nossa conferência será sobre a Sagrada Comunhão, de maneira especial abordando a partir dos documentos emanados por São Pio X. Antes de mais nada, a Sagrada Comunhão advém de algo muito intuitivo: comum, união, né? Junção. Então, mas junção de quê? A junção nossa a Cristo, nosso Senhor, nossa união com Cristo. E nosso Senhor pergunta a Saulo, nos Atos dos Apóstolos: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso significa que nosso Senhor estava sendo perseguido por aquele soldado e, por aquele servo dos soldados, né, na verdade, fazedor de tendas, mas que não tinha a tenda do tabernáculo em seu coração. Por que me persegues? Mas, de fato, Saulo não perseguia Jesus Cristo propriamente. Nosso Senhor já tinha morrido, ressuscitado, já havia ascendido aos céus, né? Então, como assim? Por que me persegues? Pois bem, ali Nosso Senhor tratava do seu corpo místico, a igreja. Aqueles que estão unidos a Nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da igreja, estão em seu corpo místico. E, portanto, se estamos em comunhão, se recebemos a Sagrada Comunhão, é porque estamos em comum união com Nosso Senhor Jesus Cristo por meio da igreja, que é seu corpo místico, plenamente. Muito bem. Para estarmos em uma comunhão plenamente dita, então, não devemos estar em pecado mortal, devemos crer no que ensinou Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Devemos, a partir de nossa fé, professar nossa obediência aos seus mandamentos, aos mandamentos de suas autoridades. Muito bem. E esperar na glória eterna que Ele nos promete. Então, se quero estar em comunhão com Nosso Senhor, recebendo dignamente esse sagrado mistério da Eucaristia, eu não devo estar em pecado. Esse é o ponto inicial. Então, em alguma outra conferência, se Deus aprouver, podemos tratar da confissão, né? Se não eu, inclusive porque o Padre Boaventura está muito ocupado, mas se o Padre não puder tratar e nem eu puder tratar, então estejamos confiados que Nosso Senhor proverá. Mas a Sagrada Confissão precede a Sagrada Comunhão. Que coisas nos acusamos na confissão? Pecados, principalmente os pecados graves, né? E de maneira especial seria bom enfatizar, principalmente nessa conferência, pelas várias questões que têm ocorrido nos vários âmbitos da igreja, do clero, né? Trato da igreja verdadeira, mas justamente desentendimentos, desuniões por parte dos vários grupos, que nossa união com a igreja deve ser de caridade sincera, de caridade fraterna. E, apesar de não haver a jurisdição ordinária nos tempos atuais,
ao menos deveríamos ter a obediência simples e sutil de reverência, ao menos, para com nossos superiores, aos padres, aos sacerdotes, né? Aos que estão encarregados de nossas almas. Ocorrem muitas coisas, infelizmente, no meio tradicionalista de alardes quanto a intrigas, a desuniões por conta de desobediência propriamente dita. Então, devemos afastar esse espírito de falta de resignação com a vontade de Deus, espírito de maledicência contra nossos sacerdotes, contra os membros que ajudam a propagar a fé, né? Então, de maneira especial, porque o corpo místico de Cristo, a Santa Igreja, tem sofrido já demais nos últimos tempos, e se nós que pretendemos ter uma santa comunhão nos colocamos do lado dos maledicentes, dos que estorvam os planos da Santa Igreja, dos que desobedecem aos que estão encarregados de nos dirigir, então, ao menos não há uma comum união, não é? Uma união ao menos externa, mas não interna. Bom, não creio que seja essa a vontade de Deus, nosso Senhor. E, portanto, é um mal que creio que deveríamos ter bem advertido para evitá-lo, né? Confessá-lo, propor a Deus, nosso Senhor, não cometê-lo, porque observamos isso em vários grupos. Mas muito bem. Então, uma anteposição às dádivas que a Sagrada Eucaristia nos dá seria esse comentário, né? E a previsão futura de uma conferência sobre a Sagrada Comunhão, sobre a Sagrada Confissão, perdão. Iniciemos então com os decretos que nos dá São Pio X. De maneira especial, vou iniciar com um decreto emanado em 1905 por São Pio X sobre a comunhão frequente. Vejamos só, né? Sacra Tridentina de Sínodos. São Pio X começa falando do Concílio de Trento. O Sagrado Concílio de Trento, tendo em conta as inefáveis graças que provém aos fiéis de receber a Santíssima Eucaristia, diz: deseja, na verdade, o Sagrado Concílio que em cada uma das missas aqueles que assistem comunguem, mas não só espiritualmente, senão também sacramentalmente. Estas palavras demonstram assaz claramente o desejo da alegria de que todos os fiéis cristãos tomem diariamente parte naquele celestial banquete, para dele auferirem mais abundantes frutos de santificação. Isso foi decretado no Concílio de Trento, né? Concílio de Trento, século XVI, anos 1500, se não me engano, termina em 1563, o Sagrado Concílio de Trento. Então, um ponto interessante: deseja que se unam sacramentalmente. Nos inícios dos séculos, havia um certo debate sobre a comunhão diária, a comunhão frequente. São Pio X, no final desse documento, ele vai falar que todas essas opiniões estão agora já suprimidas, que o que entra em vigor é agora. Então não devemos ter receio de se esse documento é válido, se esse documento talvez seja de outra época. Mas eu li, por exemplo, na Filoteia de São Francisco de Sales que comungar diariamente, comungar frequentemente, nem sempre é o remédio, né? Santo Agostinho fala uma coisa, tudo mais, Santo Afonso diz outra. Não devemos nos preocupar, porque eram questões que os doutores da igreja, os santos, os teólogos, observavam conforme as localidades que eles estavam, conforme a situação que viviam. Mas São Pio X nos dá uma guia tranquila, baseada no Concílio de Trento e nos tempos da igreja, que a partir de então ele tomou o governo. Deseja o Sagrado Concílio que os fiéis possam oferir abundantes frutos de santificação por meio da comunhão, né? Estes desejos coincidem com aqueles em que estava abrasado nosso Senhor Jesus Cristo ao instituir esse divino sacramento.
pois ele próprio indicou diversas vezes, com grande clareza, a necessidade de comer a miúde a sua carne e de beber o seu sangue, especialmente com essas palavras: Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que comeram nossos pais e morreram. Quem come este pão viverá eternamente, diz Nosso Senhor no Evangelho de São João. Facilmente podiam os discípulos deduzir da comparação do pão dos anjos com o pão e o maná que, assim como o corpo se alimenta de pão diariamente, e cada dia eram recreados os hebreus no deserto com o maná, do mesmo modo, poderia a alma cristã comer e alegrar-se diariamente com o pão do céu. Além disso, quase todos os santos padres da Igreja ensinam que o que se manda pedir na oração dominical, o pão nosso de cada dia, se deve entender não só do pão material, que é o alimento do corpo, mas também quanto da recepção diária do pão eucarístico. É um ponto muito interessante. Meditemos um pouco no Pai Nosso. Vejamos só, né? Pane nostrum quotidianum da nobis hodie. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. De fato, não temos, infelizmente, a maior parte, acesso à Sagrada Comunhão diária. Entretanto, será que pedimos isso a Nosso Senhor? Ora, quantas vezes rezamos o Pai Nosso por dia? O Santo Terço tem 5 Pai Nossos. Então, ao menos quem reza um único terço no dia, será que nós pensamos ao menos 5 vezes por dia durante o terço, né? Vamos pensar no terço inicialmente. Claro que temos as outras devoções, outros Pai Nossos que podemos rezar, mas ao menos no terço, nós pedimos no Pai Nosso que possamos algum dia, com a graça de Deus, receber diariamente a Nosso Senhor Jesus Cristo na Sagrada Comunhão? É um ponto a se pensar. Deveríamos pedir. Outro ponto. Continuemos com o que diz São Pio X. Mas Jesus Cristo e a Igreja desejam que todos os fiéis cristãos se aproximem diariamente do Sagrado Festim, principalmente para que, unidos com Deus por meio dos sacramentos, ganhem forças para refrear as paixões, se purifiquem das culpas leves cotidianas, impeçam os pecados graves a que está exposta a fragilidade humana, não precisamente para a honra e veneração de Deus, e recompensa o prêmio conferido às virtudes dos que o recebem. Assim diz Santo Agostinho. De onde vem que o Sagrado Concílio de Trento chame a Eucaristia de antídoto, com o qual nos livramos das culpas cotidianas e nos preservamos dos pecados mortais. Um ponto também de veras importante, a Sagrada Comunhão não é só para os que se sentem santos, justamente para nós pecadores, para não cairmos, né, se a nossa devoção é tão pouca que não conseguimos fazer atos de caridade, afetos com Nosso Senhor e uma devoção profunda durante a comunhão e a ação de graças, ao menos para nos preservar dos pecados mortais, nos diz São Pio X e também Santo Agostinho, junto ao Concílio de Trento. Vejam só as autoridades que temos, né? Ao menos para antídoto, para remédio, para prevenção contra o pecado, nós deveríamos comungar. Não é uma coisa de se desprezar. É o próprio corpo, o sangue, é a carne de Nosso Senhor que estamos recebendo. E quantas vezes, sequer nos domingos, nós comungamos, né? Que Deus nos ajude a não permanecer nessa frieza de alma, nessa tibieza. Porque quer Nosso Senhor se entregar a nós. E por isso, nós devemos nos entregar também a Nosso Senhor. Os primeiros fiéis cristãos, compreendendo a saciedade, essa vontade de Deus, todos os dias se acercavam dessa mesa de vida e de fortaleza. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunicação da fração do pão, segundo o Atos dos Apóstolos. E assim se fez também durante os séculos seguintes, não sem grande fruto de perfeição e santidade, como nos testificam os santos padres e escritores eclesiásticos, né?
não sem grande fruto de perfeição e santidade. Ou seja, com muitíssimos frutos de perfeição e santidade, aproximar-se da Sagrada Comunhão o máximo de vezes possível. Claro, com o que nos prescreve o Catecismo, a modéstia exterior, a modéstia interior e a vontade correta intenção de receber o Nosso Senhor para agradá-lo, para fazer sua vontade. São Pio X, então, nos seguintes parágrafos desse documento, ele narra de que, por infelicidade, alguns começaram a incutir erros aos católicos, de maneira especial os jansenistas, criando situações difíceis para a comunhão, como a pessoa tem que ser muito santa, não, a pessoa tem que ter um grau de santidade, não pode ser pecador, assim, né? Entendemos pecador como a desgraça que somos atualmente, por infelicidade, mas obviamente não pecadores públicos. Eles sim estão excluídos da Sagrada Comunhão por conta de seus pecados mortais e do escândalo que causam. Mas a nós que, apesar de nossos pecados, tentamos fazer a vontade de Deus e não temos consciência de pecado grave, a nós também era vedada por parte dos jansenistas a recepção desse santo remédio que é Nosso Senhor. Chegou-se então ao extremo da severidade. Excluiu da frequência celestial da Santa Mesa as classes sociais inteiras, como os comerciantes e as pessoas casadas. Durante certa época, os que incutiam erros aos católicos os convenciam de que os casados não poderiam comungar. Puxa vida! E hoje que, pelo contrário, o modernismo nos ensina a comungar, mesmo que estejamos em pecado mortal. A gente vê lá na Bahia, lá, o falso arcebispo, lá, falso cardeal, não sei das quantas, lá, fez uma missa pró-reparação LGBT. Né? Então, comunguem, né? A falsa comunhão deles, que não serve de nada, a idolatria, aquilo ali, mas comunguem aí pecadores públicos, né? Comunguem aí casados, né? Porque não são casados por própria natureza, não se pode casar homem com homem, mulher com mulher. Comunguem, né? Até o vício contra a natureza de pessoas casadas é incentivada a comunhão. E nós, católicos, graças a Deus, temos acesso aos sacramentos, né? Os senhores e senhoras que estão casados, nós nos esforçamos para receber a Sagrada Comunhão? Veja, alguns séculos atrás eram proibidos de receber por parte daqueles que incutiam o erro. Hoje, os que incutem o erro fazem o contrário, incentivam que os públicos pecadores recebam a Nosso Senhor e nós não o recebemos. Que coisa, outro ponto a se pensar. Nós não recebemos. Aqueles que estão, por infelicidade, no modernismo, com falsas consagrações, falsas missas, falsos sacerdotes e tudo mais, estão lá, não se confessam na falsa confissão, mas comungam. Comungam no pão, porque é um simples pão, mas comungam. E nós que temos a Nosso Senhor verdadeiramente não comungamos. Os protestantes fazem a santa ceia deles lá, que não é santa coisa nenhuma. E os católicos? E nós, quando temos acesso à comunhão, desprezamos? Que Deus tenha piedade de nós. Outros, por sua vez, perfilharam a opinião contrária, considerando como ordenada por direito divino a comunhão diária, para que não passasse um só dia sem comungar. Veja só. Então, de tal maneira que também a maior parte de nós já estaria em pecado, porque não temos acesso à comunhão diária, então não comungamos diariamente. Que coisas. São Pio X comenta, então, até da Sexta-feira Santa, esse ponto aqui também foi alterado recentemente. Hoje não só é permitido, mas é incentivado pela Santa Igreja, né? Não o modernismo, a Santa Igreja Católica, verdadeiramente, que haja essa Santa Comunhão, por disposição. Então, os nossos superiores, o Santo Padre e o Papa, São Pio X dispõe, incita, confere a graça de que possamos comungar diariamente, então está conferida essa graça. Santo Padre Pio XII confere a graça de que possamos receber a comunhão na Sexta-feira Santa,
Então, podemos receber. Dispõe a autoridade, nós obedecemos. Sem lamúrias, queixas, murmurações. Não deixou a Santa Sé de cumprir seu dever a esse respeito, pois, por um decreto da Sagrada Congregação, do dia 12 de fevereiro de 1679, aprovado por Inocêncio XI, cortou abusos de qualquer classe social, sem situar de nenhuma maneira os comerciantes e casados. Todos foram admitidos à comunhão frequente, segundo a piedade de cada um e o parecer de seu confessor. Isso não exclui, portanto, que hoje em dia peçamos o conselho do diretor espiritual, no caso o Padre Pedro, o Padre Boaventura, sobre receber diariamente a Sagrada Comunhão, ou receber com frequência, a frequência de que temos a Santa Missa, não é? Continuemos. Contudo, não desapareceu por completo o veneno jansenista que havia contagiado até as almas piedosas, sob cor de honra e veneração devidas à Sagrada Eucaristia. Não, então não vou comungar porque eu não estou me sentindo muito bem hoje, talvez não esteja com espírito de devoção para Nosso Senhor. Não. Por que não se faz justamente o contrário? Cumpra-se o jejum, né? Comungue, e se você não tem afeto, peça a Nosso Senhor, meu Deus, eu estou seco, eu sou uma pedra dura não tem amor por vós. Mudai-me, Senhor, dai-me o coração que vos ame. Dai-me a minha alma, a minha vontade, a vontade de vos perseguir, de vos amar e de fazer a vossa vontade. E não simplesmente escondermos o talento. Então, Nosso Senhor nos dá o talento de receber a Sagrada Comunhão e, não, vou esconder porque eu tenho medo, porque eu não estou com espírito de devoção. Peça a Nosso Senhor espírito de devoção. Peçamos a Nosso Senhor, recebamos a Nosso Senhor e peçamos esse espírito. E para que nunca se afaste de nós esse espírito de amor. Diz então, Sua Santidade, que as discussões que ocorreram por parte dos santos padres, dos doutores na ciência e na piedade cristã, foram várias, né? Por isso, São Pio X, unindo-se a ilustres pastores, decidiu ter um ponto específico a esse respeito. Na verdade, um ponto não. São 9 pontos específicos de Sua Santidade sobre a comunhão. E aqui se seguem. Facilite-se a todos os fiéis de qualquer ordem ou condição a comunhão frequente e diária, tão desejada por Cristo Nosso Senhor e pela Santa Igreja Católica. Nem seja lícito proibir o acesso à Sagrada Mesa a quem esteja em estado de graça e se aproxime com reta e pia intenção. Ou seja, se nós estamos com reta e pia intenção, que isso significa, meu Deus, eu não tenho pecado mortal que me venha à consciência, vos peço a graça de fazer a vossa vontade. Isso é o suficiente para a reta e pia intenção. Quanto mais intenções santas unimos a nosso coração, melhor. Mas o mínimo que devemos ter é a intenção de não profanar a Nosso Senhor e de fazer sua vontade para receber a Sagrada Comunhão, estando unidos ao estado de graça, né? Por suposto. A intenção é reta quando vamos à mesa eucarística, não por costume, não por vaidade ou por qualquer outro motivo humano, mas para cumprir a vontade de Deus, para mais nos unirmos com Ele por amor e para buscar na Eucaristia o remédio divino em nossos defeitos e misérias. Terceiro ponto. A quem comunga frequentemente e diariamente, convém muitíssimo fugir dos pecados veniais, ao menos dos plenamente deliberados e até do afeto a eles. Mas basta estar isento de pecado mortal, com o propósito de não voltar a cair nele. Esse propósito, quando sincero, não pode fazê-lo quem comunga todos os dias, sem que pouco a pouco venha a perder o afeto às culpas veniais. Veja só, devemos ter o ódio ao pecado, sim, principalmente e especialmente ao pecado mortal. Agora, se por alguma infelicidade nosso coração ainda tem alguma ligação, algum afeto, algum pecado venial, não sei, alguns são muito bravos, irascíveis, outros são murmuradores, né? Outros são desobedientes, outros são preguiçosos. Cada um de nós temos nossos defeitos. Outros falam más palavras. Então, conquanto não cheguem a pecados mortais, ainda que sejam veniais, é
nos é permitido comungar. E a Sagrada Comunhão, como que gotas de água vão apagando esse fogo do nosso pecado, de pouco em pouco, pinga ali, se vai apagando. Agora, se temos mais afeto, não só vamos jogar um pinguinho d'água, vamos jogar um copo inteiro. Se temos muito afeto a Nosso Senhor, ódio total ao pecado venial, a imperfeições, a qualquer coisa que possa levemente destoar da ordem que Deus queria de nós em santidade, não só vamos jogar uma gotinha da graça de Deus, mas vamos jogar um balde de água imenso nesse carvão do pecado que está encendido em nós, né? Porque o sacramento da comunhão da sua graça ex opere operato. Então, sendo Deus Nosso Senhor ali mesmo infundindo sua graça plenamente na Sagrada Comunhão para nós, então nossa disposição facilitará essa graça. A graça está ali. Por si mesma, a Sagrada Comunhão tem todas as graças necessárias. Mas se nós dispomos o nosso coração, né, muito mais efeito terá. Como os sacramentos da nova lei, ainda que produzam seu efeito ex opere operato, são tanto mais abundantes em frutos, quanto maiores são as disposições de quem os recebe, deve fazer-se diligentemente a preparação para a Sagrada Comunhão e depois desta dar a conveniente ação de graças, segundo as forças, condições e deveres de cada um. Bom, um pouco desse ponto 4 eu já explanei anteriormente, mas tratando da ação de graças, ao final do breviário existe, que os clérigos rezam, existem algumas orações para ações de graça, né? Creio que é possível também enviar, se alguém tiver interesse, que eu queira Deus Nosso Senhor que alguém tenha interesse de algumas orações de ação de graças. Eu vou tentá-las encontrar em português, eu não me lembro se existem, eu sei que em latim há. E posso encaminhar nos grupos, deixar algum link aqui no vídeo também. Mas unirmos de coração, principalmente, não só as palavras, senão o coração. Para que a comunhão frequente e diária se faça com mais prudência e maior fruto, deve pedir-se conselho ao confessor. E tenha o confessor cuidado para não desviar da comunhão frequente e diária ninguém que viva em estado de graça e se acerque da Sagrada Mesa com reta intenção. Então, função de nossos confessores, nos dar mais afetos de amor a Nosso Senhor por meio da Sagrada Comunhão e não de nos desviar. Portanto, não tenhamos medo de falar com os padres vão nos guiar para o amor a Nosso Senhor e não o contrário. É claro que por meio da comunhão frequente ou diária se estreita a união com Cristo, se robustece a vida espiritual, se enriquece a alma com um maior tesouro de virtudes e se assegura melhor a vida eterna. Por isso, os párocos, confessores e pregadores, em harmonia com a doutrina do citado Catecismo Romano, exortem frequentemente com muita instância ao povo cristão a tão pia, ou seja, piedosa e salutar prática. Promova-se a comunhão frequente e diária, principalmente nos institutos religiosos, para os quais, não obstante, fica em vigor o decreto Quemadmodum de 1890, dado à Sagrada Congregação dos Bispos Regulares. Promova-se também, quanto for possível, no seminário de clérigos, cujos alunos aspiram ao ministério do altar, ou mesmo em qualquer outra classe de colégios cristãos. Então, rezemos também para que seja possível, a Divina Providência tudo dispõe, para que seja possível no centro catequético, futura escolinha, que nossas crianças, as religiosas que cuidarão também, que tenham acesso ao pão da vida diariamente, com a graça de Deus. Se há alguns institutos de vossos simples ou solenes, cujas regras, constituições ou calendários apontem ou ordenem alguns dias de comunhão, essas normas hão de ter-se meramente como diretivas e não como preceptivas. O número prescrito de comunhões há de considerar-se como mínimo para os religiosos piedosos, pelo que se lhes deverá deixar sempre livre a comunhão mais frequente ou diária, segundo as normas anteriores desse decreto, mas para que todos os religiosos dos dois sexos possam inteirar-se bem das disposições desse decreto,
superiores de cada uma das casas tenham cuidado de todos os anos, dentro da oitava de Corpus Christi, seja lido à comunidade esse decreto em língua vulgar. Então, de maneira especial, São Pio X fala aos religiosos, às religiosas, que comunguem frequentemente. E pedimos aos caríssimos fiéis que rezem por nós, para que nossas comunhões não sejam frouxas, para que nossas comunhões não sejam mal preparadas, para que tenham verdadeira ação de graças após elas, e que isso nos modifique o coração, porque um dos grandes problemas dos que tratam diretamente com Nosso Senhor várias vezes ao dia, em seus trabalhos, em suas meditações, é o conforto, é a repetição, porque isso, de certa maneira, ou nos elevará mais ainda ao amor de Deus perfeito, ou por infelicidade, e o que é muito frequente, nos deixa num comodismo, não simplesmente cumprir o que deve ser feito sem amor a Deus, de maneira que se comunga sem um verdadeiro amor a Deus. E isso passa para quem? Passa para os fiéis, porque nós estamos encarregados, de certa maneira, de vos dar o exemplo, ainda que não estejamos plenamente todos os dias. Mas, por meio de nossas preces, Deus concede as graças a toda a igreja, a comunhão dos santos. Então, rezem por nós para que nossas comunhões não sejam em vão. Finalmente, abstenham-se todos os escritores eclesiásticos, desde a promulgação deste decreto, de toda disputa ou discussão acerca das disposições para a frequente e diária comunhão. Assim encerra São Pio X esse decreto da Sacra Tridentina Synodos, em 1905, né? Também São Pio X escreve um pouco tempo depois, 5 anos depois, às crianças, né? Tratando da comunhão das crianças, porque principalmente um garotinho chamado, uma pequena alminha chamada Nelly Organ, né? Uma garotinha, com 4 anos de idade, recebeu a Sagrada Comunhão e ofereceu-se a Nosso Senhor, porque ela tinha o amor a Deus, sabia distinguir o pão ordinário, ou seja, o pão, o alimento normal, da Sagrada Comunhão. E quanta alegria deu a Nosso Senhor, essa pequeninha. São Pio X, com isso, nos quer levar ao exemplo da perfeição cristã. Nos diz Nosso Senhor: deixai vir a mim as criancinhas. São Pio X assim o fez. Reduziu a idade da primeira comunhão, que antes, em muitos locais, o costume era de avançadas idades, lá 10, 12, 14 anos. Não, São Pio X percebeu que esse não era o espírito. Portanto, ele também dá algumas ordens que devem ser cumpridas quanto à primeira comunhão das crianças, dos nossos pequeninos. Vejamos, são 8 normas que pede São Pio X. A primeira: a idade da discrição para a comunhão é aquela em que a criança começa a raciocinar, isso é, cerca de 7 anos, mais ou menos. Então começa a obrigação de satisfazer os preceitos da confissão e da comunhão, chegando, ou seja, ao uso da razão, por volta dos 7 anos. Mas veja, São Pio X diz, pode ser antes, pode ser depois. Para a primeira confissão e primeira comunhão, não é necessário pleno e perfeito conhecimento da doutrina cristã. A criança irá gradualmente aprendendo todo o catecismo segundo a sua inteligência. O conhecimento da religião que se requer para a criança de primeira comunhão é que, segundo o seu desenvolvimento, perceba os mistérios da fé necessários por necessidade de meios. É um termo teológico, né? Necessitate medii. E distinga o pão eucarístico do pão comum e corpóreo, de sorte que se aproxime da Eucaristia com a devoção própria de sua idade. Então, mistérios de fé, por necessidade de meios, né? Por exemplo, se eu não me engano, eu ainda não estou no segundo, terceiro ano de teologia, então não plenamente eu vou lembrar bem o que é isso. Mas, né, na introdução que eu tive, me parecia que seria, por exemplo, um dos meios para
se manter na graça é evitar o pecado. Então, o pecado é mal, não se deve pecar. Mistério da fé por necessidade de meios. O meio para chegar ao céu é crer em nosso Senhor, crer na igreja, isso de uma maneira geral. Espero que eu tenha passado a informação certa, porque faz algum tempo que eu tive a introdução, mas não estudei especificamente isso, porque ainda não cheguei em teologia, como falei. A obrigação do preceito da confissão e da comunhão, que obriga a criança, recai principalmente sobre os que têm o seu cuidado, ou seja, o pai, o confessor, o pai e a mãe, o confessor, os mestres, os professores, e o pároco. Aos pais, porém, ou aos que fazem as suas vezes, isso é, o confessor, é que pertence admitir um menino à primeira comunhão, uma criança. Uma vez ou mais no ano, cuidem os párocos de fazer a comunhão geral dos meninos, das crianças. Então, um dia de primeiras comunhões, queira Deus que em nossas capelas, quando tivermos mais fiéis, seja possível fazer isso, um dia para que tenham de todos a primeira comunhão, as criancinhas. E, portanto, para isso, haja dias de instrução e de preparação. Os que têm a seu cuidado as crianças devem fazer com que, depois da primeira comunhão, se cheguem mais vezes à Sagrada Mesa, e se possível for, todos os dias, conforme o desejo de Jesus Cristo e da Igreja, e que o façam com a devoção própria de sua idade. Lembrem-se aqueles a quem pertence o gravíssimo dever de providenciar para que as catequeses públicas sejam assistidas pelas crianças, ou ao menos que tenham de algum modo sua formação religiosa. O costume de não admitir a confissão e não absolver as crianças que cheguem ao uso da razão é plenamente reprovado. E é inteiramente detestável o abuso de não administrar o viático e a extrema-unção às crianças que chegaram ao uso da razão. Os ordinários, ou seja, os padres responsáveis pelos lugares, castiguem severamente aqueles que não se emendarem disso. Assim termina São Pio X. Então, desde o início da infância, até a hora da morte, quer a igreja que comunguemos, quer a igreja que recebamos a Deus nosso Senhor. Não podemos desperdiçar então as chances que temos. Confessemos, caríssimos, comunguemos com amor a Deus nosso Senhor, evitemos o pecado, façamos a santa vontade de Deus, para que com as graças que receberemos e cumprindo os deveres de nosso estado de vida, possamos chegar ao céu, e que tenhamos aqui uma prévia da bem-aventurança, futura glória nobis pinus datur hic, seja nos dada na Sagrada Comunhão uma prévia da futura glória que nos espera, seja aqui nos dada. Creio que então, por graça de Deus, conseguimos terminar a conferência hoje, 38 minutos, então, bom, graças a Deus eu não me estendi de maneira inoportuna, mas esperemos que tenha sido proveitosa essa conferência. Quanto ao último decreto que eu falei sobre a comunhão das crianças, o decreto mais recente, é o de 1910, que eu pulei a parte da introdução justamente para não termos uma conferência extensa no sentido de ser inoportuna, de ser inconveniente, talvez, por impedir a atenção que deve ser dada por meio do cansaço, Mas, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário e quiser mandar, eu ainda estou observando aqui no chat. E enquanto isso eu vou lendo alguns comentários que diz São Pio X também, citando o Concílio de Trento e outros concílios, Então, no início do documento, São Pio X fala de como era a prática na igreja durante os primeiros séculos e seus princípios. Então, as páginas do Santo Evangelho manifestam às claras
o singular amor que Jesus Cristo teve às crianças durante os dias de sua vida mortal. Eram suas delícias estar no meio deles. Costumava impor-lhes as mãos, abraçava-os e abençoava-os. Levou a mal que os seus discípulos os apartassem dele, repreendendo-os com graves palavras. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os proibais, porque deles é o reino de Deus. E quanto estimava a sua inocência e a candura de suas almas, bem o manifestou quando, chamando a um menino, disse a seus discípulos: Na verdade eu vos digo, se não vos fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele que se humilhar como este menino, este é o maior do reino dos céus. E aquele que receber uma tal criança como estes em meu nome, é a mim que recebeis. Que então de nós, quando sacerdotes, quando temos a graça de dar uma primeira comunhão? Bom, eu anseio amorosamente por esse dia. Peço que rezem também para que, se for a vontade de Deus, isso me seja concedido. Dar a primeira comunhão a alguma criança. Mas, bom, São Pio X continua. Tendo presente tudo isso, todo o amor de Nosso Senhor, a Eucaristia, às crianças, a Igreja Católica, logo desde os princípios, cuidou de aproximar os pequeninos de Cristo Nosso Senhor, utilizando-se da comunhão eucarística que costumava a Igreja administrar-lhes ainda quando eram amamentados. Isso, como aparece prescrito em quase todos os rituais antigos até o século XII, fazia-se no ato do batismo, costume que em alguns lugares perseverou até os tempos vindouros e posteriores, que ainda subsiste entre gregos e orientais. Para evitar o perigo de que as crianças vomitassem, por sua pequenidade, o pão consagrado, então logo de princípio se generalizou o costume de administrar-lhes a Sagrada Comunhão, a Sagrada Eucaristia, somente pela espécie do vinho, né? Não só no ato do batismo, mas também depois, e repetidas vezes, os meninos eram alimentados com esse divino manjar, pois foi costume de algumas igrejas dar a comunhão aos meninos imediatamente depois de comungar o clero, e em outras partes, depois da comunhão dos adultos, os meninos recebiam os fragmentos de comunhão que sobravam. Esse costume desapareceu mais tarde na Igreja Latina, e os meninos já não eram admitidos à Sagrada Mesa, enquanto o uso da razão não lhes estivesse de algum modo desperto e lhe pudessem dar alguma ideia do Santíssimo Sacramento. Essa nova disciplina, já aceita em alguns sínodos particulares, foi confirmada com a sanção solene do Quarto Concílio de Latrão, no qual os fiéis, depois de atingirem a idade da razão, se prescreve que façam a comunhão, a confissão sacramental e recebam a Sagrada Comunhão. O Concílio de Trento, sem de modo algum reprovar a disciplina antiga, confirmou o decreto de Latrão e anatematizou, ou seja, excomungou os que professavam a opinião contrária. Veja só, se alguém negar que os cristãos, tanto homens quanto mulheres, todos e cada um, chegados à idade da razão, são obrigados a cada vez, uma por ano, na Páscoa, junto ao preceito de Nossa Santa Madre Igreja, devam comungar, seja anátema. Ou seja, se alguém disser que nem uma vez ao ano se deve comungar, seja anátema, seja excomungado. Sem reprovar, ou seja, o costume na Igreja Antiga era que as crianças mesmo já recebessem antes do uso da razão. O Concílio de Trento, sem condenar isso, ele dispõe outra coisa. Ele diz que é necessário que a partir do uso da razão as crianças recebam a Sagrada Comunhão. Então esse é mais ou menos um histórico do que pediu São Pio X por meio de 2 decretos sobre a comunhão dos infantes, sobre as nossas comunhões também diárias, ou frequentes ao menos, de tal maneira que devemos nos assemelhar às crianças. Pensemos, como Santo Inácio de Antioquia comungaria? Santo Inácio de Antioquia foi aquele a quem no Evangelho de São Marcos, Nosso Senhor pega dentre os discípulos e fala assim: sede como esse menino. É Santo Inácio de Antioquia.
Deixai as criancinhas vir até mim. Quando Nosso Senhor pega um menino e coloca no meio deles, que aqui houve a citação, deixa eu ver se tem a citação aqui em cima. São Marcos capítulo 6, eu acho. São Marcos capítulo 10. Né? Nosso Senhor pega a Santo Inácio de Antioquia, o bispo de Antioquia, e coloca ali no meio dos apóstolos: deixai vir a mim as criancinhas. Então devemos ter o espírito de criancinhas ante a Nosso Senhor. O espírito de criancinhas dóceis que observam o que mandam os nossos sacerdotes, para que possamos ter uma vida espiritual certa, uma vida espiritual concisa. Não ficar inventando de, eu não vou comungar porque, não tem uma razão muito profunda, mas eu não vou comungar porque eu não estou com espírito de devoção. Converse com o padre. Converse com o padre em sua confissão. Diga: padre, eu tenho receio de comungar por conta de tal coisa, por conta dela. O padre saberá melhor vos indicar que o nosso espírito de humanos, ele é torto, ele é desviado. Porém, na graça sacramental e na graça de estado, tanto da confissão, quanto da graça da ordem que os sacerdotes recebem, nós temos um auxílio especial de Deus nosso Senhor. Confiemos a eles. Se eles nos indicam alguma coisa, confiemos. Obviamente, aqui, sacerdotes católicos legítimos, que seguem a santa doutrina da igreja, que não professam erros, que não estão unidos a falsas autoridades, que querem o bem das almas, de fato. E seguremos tranquilamente nas mãos da Santíssima Virgem Maria, que, levando Nosso Senhor em seu ventre, saberá nos levar pela mão, sem dúvida, não é mesmo? E, vejo que não houve perguntas, não houve comentários, então creio que podemos encerrar por aqui, pedindo o auxílio de Maria Santíssima, para que possamos, com a graça de Deus e sua intercessão, levar Nosso Senhor a nossos corações. Enquanto ela nos deu a Nosso Senhor uma vez, o Padre nos dá Nosso Senhor várias vezes, de São João Maria Vianney. Então, que Nossa Senhora possa nos conceder a graça de estarmos dispostos a receber aquele a quem ela gerou, aquele a quem os sacerdotes nos conferem por meio da Santa e Imaculada Hóstia, a hóstia pura, a hóstia santa, a hóstia imaculada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio V, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Todos os anjos e santos do Senhor, rogai por nós. Santa Filomena, rogai por nós. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz bem, uma santa noite. Fiquem com Deus, rezem por nós e mantenhamos-nos unidos na Santa Fé, na Santa Igreja, no amor a Deus nosso Senhor.